Olá, eu sou Patrícia Godoy, host do podcast do Alto do Meu Salto, projeto do Núcleo Feminino de Empreendedorismo aqui da Six Canoas. Nos próximos episódios, vamos juntos mergulhar na jornada de retomada após enchentes do mês de maio. Dedicada a explorar temas de extrema relevância para o empreendedorismo como um todo, vamos nos inspirar em ações e nas histórias de superação, nos relatos de solidariedade e nas estratégias para reconstruir as empresas. Vamos descobrir juntos como transformar adversidades em oportunidades de crescimento, onde empreendedores podem encontrar inspirações e apoio neste desafiador caminho que enfrentamos. Nasce agora a esperança, a reconstrução, a resiliência do povo gaúcho. Temos o prazer hoje de receber aqui conosco grandes nomes aqui da nossa Six Canoas, nossos vice-presidentes da casa. Estamos com a Cristina Mendonça, de Projetos e Convênios, o nosso vice-presidente Daltro Ribeiro, do Administrativo Financeiro, e o nosso vice-presidente de Urbanismo, que é o Renan Zancanaro. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Alto Meu Salto. Hoje nós vamos falar sobre a importância do associativismo em tempos de crise. E que tempos de crise, né, meus companheiros, como estamos vivendo momentos difíceis. Mas vamos falar das superações também nesse período todo aí que a gente vem trabalhando bastante. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Bom dia, muito obrigada. Obrigado. Então, realmente, né, tempos de crise, tempos chuvosos e que essa chuva não para, não é mesmo? Sim, aqui mesmo na Six, né, a gente recebeu um acolhimento incrível. Então, por isso mesmo a importância desse associativismo, de nós estarmos sempre juntos, todos os dias, em todos os momentos, e naquele momento, naquele pior momento, nós não largamos a mão um do outro, né? E o que eu acredito que é mais importante, mais interessante, o que mais lembra esses dias foi que no outro dia a Six já estava agindo, né? Em prol ao associado, em prol à comunidade canoense, né? Quando fala em política, né, isso é muito interessante quando fala em associativismo. Meu nome é Daltro Ribeiro, eu sou vice-presidente administrativo da casa, estou, né, vice-presidente. Minha empresa é a Telecom Sistemas, a gente trabalha com tecnologia. E nas empresas a gente vê essa forma de se reunir, né, de traçar objetivos. E nada melhor do que, né, estar junto com parceiros, né, com colegas, né, que tem as mesmas dores, que é o associativismo. Então, juntando todas as empresas, tem as mesmas dores, né, tem os mesmos objetivos, os mesmos caminhos a traçar. Eu acho que isso faz com que a gente se reúna. E que bacana, gostei do convite. Muito obrigado por estar aqui com vocês aí. Nós que agradecemos. Da mesma forma, né, acho que o associativismo é a única alternativa, né, a única saída que a gente tem para reunir os diversos setores da economia e conseguir consolidar essas dores, né, essas soluções, para levar isso de forma organizada para o poder público, né? Eu acho que a gente vive momentos de democracia, né, de política, de extrema dificuldade, né? Uma briga constante pelo poder e os interesses da sociedade, né, da cidade em si, falando específico de Canoas, elas ficam de lado, né? Então, a gente vê na crise que a gente vê o quanto a cidade não está preparada, né, para esse tipo de situação, para acolher o povo, para sair de um momento de emergência, né, para ter ou até de planejamento urbano, né? Então, o quanto a gente está atrasado, né? O quanto a gente é um país subdesenvolvido, né? Nessas horas que a realidade vem à nossa cara e a gente se pergunta, né, o que fazer? E o associativismo é isso, né? É a oportunidade de tu debater e tu buscar soluções para buscar esse caminho, né? O caminho essa alternativa, né? O que fazer para não passar por isso de novo, né? E o associativismo não é uma coisa fácil de fazer, né? Não A é. gente percebe, assim, que tem muitas pessoas que não conseguem se reunir em grupos, né? Por interesses, às vezes, né? Pessoais, interesses econômicos, né? Sim. Por vaidades, às vezes. Então, muitas vezes a gente nota, assim, que pessoas não conseguem se agrupar,
são pessoas, né, talvez um pouco mais difíceis, né? Mas tenho... quando consegue se agrupar, como fica bacana, né? Todo mundo junto, Dá no mesmo match. objetivo. Dá É, certo. sim, ó, quer ver? Eu tenho um exemplo disso que é marcante, né? Quando eu aceitei o convite para ficar vice-presidente, né, de desenvolvimento urbano, também não imaginava a quantidade de trocas, né, e experiências que iam surgir. E acontece muito isso, tá? Agora, nesse momento da crise, da enchente, inúmeras empresas que, se eu for analisar a grosso modo, são concorrentes diretos. Alguns nem são associados SIX, pedindo ajuda para como é que eu faço? Qual o caminho para ajustar esse projeto? Olha, tá trancado isso aqui, como é que tu me ajuda? E daí, poxa, sabe, se tu não tiver realmente a mente muito aberta e realmente esse foco no desenvolvimento da cidade, tu vai dizer assim, não, por que eu vou estar ajudando esse cara? Eu tô deixando de trabalhar na minha empresa para ajudar esse cara, que ele é meu concorrente. Tô ajudando ele a lançar um produto que vai concorrer com o meu. Isso é maluco, né? Às vezes tu para e fica, o que eu tô fazendo, né? E isso é uma grata atitude, né? certeza. E Porque nobre, essa porque não é união para nobre. são para poucos, não são todos que têm essa condição, Renan, de ter a capacidade de fazer isso. Não é, são E pra poucos. quantas empresas, né, se aproximaram da nossa entidade, quantas viraram associadas imediatamente, justamente por saber dessa importância, né, que nós damos ao associativismo, que nós damos ao empresário e à sua empresa, não necessariamente separando por ramos, separando por perfis, não, nós estamos todos juntos. Aqui são empresas diferentes andando lado a lado, né, Mas- sempre em busca do melhor. E a Six teve esse papel bem importante, né? De essa capacidade, esse olhar de. Nós falávamos dia 3 ali, tudo começou aqui na nossa cidade dia 3. No dia 6, na segunda-feira, a gente já estava 9 horas da manhã em uma reunião do comitê de crise. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o comitê, que do comitê saiu um grande grupo que temos aí. A Cris vai falar um pouquinho mais. Mas independente se é um comitê, se é um núcleo, enfim, a importância disso, né, para nós que estamos aqui. Eu tenho um relato, assim, eu sempre falo que na pandemia, por exemplo, eu não era associada. E eu sofri muito mais. Muito mais, porque tu já sofre muito mais na cabeça, né? E aí tu não ter noção que não é só contigo. Tem alguém ali que tá passando pior do que tu, então calma, as coisas vão. Sabe, às vezes assim, é o mínimo de conforto pra dizer, não é só tu, criatura, calma, vai passar, vai dar tudo certo. E tu tem a mão de alguém pra agarrar e pra ajudar. Acho que essa troca é muito importante. Interessante tu dizeres isso, porque é verdade. na pandemia mesmo, a própria Six, e aí vem a questão da resiliência, né? Na pandemia, eu fazia parte de do núcleo da mulher empresária, e deu aquele problema, o nosso núcleo parou uma semana. Na semana seguinte, nós já estávamos com olha reuniões só. online. E aí, todos os núcleos vieram no embalo, e a Six e tudo, e nada parou. A entidade não parou. Pra mim, assim, eu tenho bem claro, né? Eu não sou de Canoas, né? Eu sou de Porto Alegre. E a minha empresa veio para Canoas em função de busca de desburocratização. Então, eu tenho isso muito forte, assim, me incomoda muito essa parte burocrática, assim. Tipo, não precisava ser assim tão burocrático. E a Six, pra mim, é uma escola, assim. Sempre foi uma escola. Quando eu falo escola, é no sentido, assim, a gente aprende, né, essa questão de, ter esse é um dom, são valores que tu tá ajudando o próximo e pode ser teu concorrente. Mas a gente vê isso no dia a dia aqui na entidade, né? A gente vê pessoas de valores, né, absolutos, assim. Rapá, que poderia ficar horas aqui, né? Renê, que no momento de crise, tu vê como eles agem, né? Isso é um espelho pra gente, né? Então, eles mantêm uma serenidade, eles abrem as portas da casa deles, das empresas, não analisam custo, caixa, nada, retorno, não medem esforços, né, para ajudar. E isso contagia, né? Isso reflete na gente. Então, a gente, poxa, busca ser um pouquinho daquilo ali, né? É uma referência, né? E absorve, realmente. Falar da Six é sempre um prazer, né? Quando a gente fala de uma entidade que tem na sua história vamos dizer assim, a idade da cidade, né? Então, a gente, estando na Six, a gente se sente, assim,
muito mais, vamos dizer assim, poderoso para enfrentar, né, as adversidades, né? Então, eu vejo assim, o Renan, né, que veio para Canoas, o próprio Regis também, né, Sim. chegou em Canoas e foi acolhido pela SICS, né, e a SICS faz esse papel, exatamente, Patrícia, que é acolher, né, os empresários, e acolhe de uma forma, assim, de muito, vamos dizer assim, carinhosa até, né, porque traz, calorosa, né, Cris, que traz para dentro da sociedade, né, pessoas de vários níveis, né? Vários setores, né? Vários setores, né? Câmara, Indústria, Comércio e Serviços de Canoas. Hoje nós estamos em mais de 50% são serviços, mas a gente tem muito comércio e a própria cidade tem, né, uma entidade do comércio, mas o pessoal se identifica mais com a SICS, né? Porque eu acredito que ela representa mais os empresários. E a gente sente muita vontade aqui. É verdade. Então a gente fica muito bem, né? Mas também agora respondendo a tua pergunta, tá? Que já 2 vezes ela tentou trazer o tema do comitê de crise, tá? Somos apaixonados pela E a gente desvia Somos aqui, todos suspeitos, na verdade. Mas só para então complementar, já que tu vai entrar no assunto de verdade agora e vai responder a minha pergunta, falando sobre isso. Ó, hoje nós estamos, então, especialmente passando todos os logos aqui das empresas que de alguma forma também foram atingidos, né? As empresas, muitas empresas aqui foram impactadas diretamente e todas indiretamente, porque todas nós, então é de alguma forma um carinho especial aqui do nosso podcast, passar aqui para todos vocês assistirem aí os logos dessas grandes empresas, pequenas empresas, enfim. O que acontece quando tu falou ali, como exemplo do Rapac, eu também, quando me chamaram então para fazer parte da diretoria, eu pensei assim, nossa, que escola para minha vida para começo de conversa. Porque tu sentar do lado de grandes nomes da cidade que tu só conhece pelo nome da empresa, um próprio Vieser, né? Um próprio Rapac, que tu tá sempre lá, mas tu... Nossa, é algo assim fantástico que tu tem que... eu digo assim, ó, sem subir pra cabeça, não é isso, mas... tu tem que dar muito prestígio, muito valor, porque é aí que tu aprende, sabe? Tu vê aquela pessoa... Eu acho fantástico uma simples frase, uma brincadeira dele, mas eu acho incrível. Ele chega, o Antônio Rapac, ele chega normalmente nos locais, né? Ele diz, não, vendo os cachorro-quente por aí. Eu acho aquilo o máximo, porque ele é um cara super... Todo mundo conhece aqui na cidade. E ele é muito humilde, muito querido. E a gente se sente super bem. Ninguém trata aqui, ninguém com menos ou mais, né? Todo mundo muito igual, assim. E pra mim é uma baita escola também, bem como tu falaste, Renan. Com certeza. Somos muito bem acolhidos aqui na casa. E poderíamos falar a manhã inteira sobre isso, mas eu gostaria de entrar no comitê. Foco. Pode, fica à vontade. Assim, ó, o comitê de crise, né, ele foi um comitê criado pela prefeitura, né, e a SICS gentilmente foi convidada a participar. Veio por força, né? A nossa presidente forçou essa reunião. Aliás, eu acho que antes deste comitê se formou o nosso comitê de crise, não é? Isso. Sim, Antes sim. deste comitê. No dia 6 mesmo, tínhamos o comitê de crise da SICS. Da SICS, isso. E a gente depois foi convidado, né, como o Dalton colocou, depois de um pequeno afastamento, né, da prefeitura ali durante um pouco de susto, assim, enfim, não sabia também como lidar, nenhuma estrutura pública ou privada, né, estava preparada para tratar aquele tipo de situação. Então, assim que a poeira baixou um pouco, pelo menos, a gente foi convidado a participar e a presidente Shirley convocou eu, o Daltro e o André, então, para se revezar. No fim, a gente acabava indo junto e tudo mais. Mas era um comitê para tratar as ações emergenciais, sabe? Era a presença de todos os secretários. Então, cada um tinha alguma ação, assim. Então, o secretário de limpeza urbana atualizava quanto ao percentual de limpeza, as dificuldades que estava encontrando. A PGM falava sobre o avanço dos decretos, das novas licitações, tudo mais. Então, enfim, um ambiente tenso, né? Ruim, assim, só cada solução vinham 2 problemas, né? Então, contratou 120 caminhões, 40 retroescavadeiras, toda a pressão popular sobre o valor do contrato. E a gente, quando olhava os números e a performance daqueles 120 caminhões que parecia um valor
tá roubando, não sei o quê, um monte de suspeitas infundadas, aquilo ali era totalmente insuficiente, né? Então a gente acabava vendo as duas realidades, né? A Mas realidade olha como é importante ter alguém lá de fora, né, do muito poder importante. público, porque daí a E gente consegue ter empresário, essa né? visão empresário, claro. Então a gente via o tamanho da dificuldade, né? E como se colocar, a gente poderia se colocar naquela situação, sabe? Teve a oportunidade de se colocar naquela situação, por quê? Porque ali naquele momento estava todo mundo trocando ideias, buscando soluções, mas como é complexo, a gente tentava dar soluções, isso não pode porque, vou dar um exemplo, nós constatamos, poxa, estão fazendo capina na região leste e tá precisando de gente para limpar lá a região alagada. Não pode, porque o Tribunal de Contas está fiscalizando, se eu tirar o cara que é para limpar a rua tal, eu vou ser advertido. Até porque são contratos diferentes, né? Isso. Eles contrataram aquela empresa para cuidar daquilo ali. Exatamente. Eles limparam lá na frente de casa, por exemplo, Renan, e eu me perguntei isso, porque lá na frente de casa tem uma baita praça. Então o poder público, ele trabalha muito engessado, diferente do setor privado. É difícil ele mudar o rumo. E numa situação dessas de crise, a prefeitura também não sabe até onde lidar, sabe? Como resolver, sabe? Porque qualquer passo entra no Ministério Público, entra no Tribunal de Contas, e então eles trabalham um pouco com, não digo medo, assim, mas eles trabalham com esse receio. Com cautela, né? Onde a gente dá uma olhada com esse olhar de lá de dentro, né? Para poder trazer aqui para fora, para quem não tem, às vezes, nem noção do que tá acontecendo. É o nosso papel cobrar, eu concordo, mas assim, até que ponto... que tu acabou de dar um exemplo ali da limpeza, né? A gente se questionava, meu Deus, precisando de tanta limpeza do lado oeste e o lado leste sendo limpo, calma, não é a hora. Mas ao mesmo tempo vai parar todo o resto da cidade? Tu também precisa manter o restante, né? Então é um olhar, né? Só que tudo é comunicação, né? Dentro das nossas empresas a gente percebe muito isso, né? Tudo é comunicação. Então muitas vezes a própria comunidade não sabe dessas questões e também devem ter se perguntado por que estão limpando lá e não estão limpando aqui e talvez nunca tiveram essa resposta porque não estavam dentro de um comitê de crise junto à prefeitura, né? Então tudo é comunicação. Como é importante a gente comunicar sem ter somente o viés político e sim o viés de sociedade como um todo, né? Comunicar lá, olha, a gente está precisando fazer isso por tal motivo e é assim que funciona. E como foi importante, e aí a Six aprendeu muita coisa também junto disso, através do nosso comitê de crise que foi formado, e depois, então, foi lá para ter essa troca, né? Tanto aprender como também ensinar como trabalhar. Então, e aí é onde eu vejo a importância do comitê de crise. Eu mesma, eu fui diretamente atingida, né? Fugi para o litoral. O litoral virou veraneio, porque todo mundo fugiu pro litoral. Alguém tem que ganhar dinheiro, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Certo. Então, o pessoal de lá começou a faturar, ótimo. Porém, na primeira semana já veio esse convite para participar. Então, o convite veio para os diretores como um todo, não só para os vice-presidentes, né? Para participar do comitê de crise da Six. Então, aconteceu no dia 3 e no dia 6 já estava tendo a primeira reunião do comitê de crise, né? Nessa primeira reunião, eu participei assistindo, meio ainda apática. E depois, na segunda ou terceira semana, a presidente entrou direto em contato comigo e me convidou assim, Cris, vamos lá, vamos participar, né? Vamos batalhar, né? Para não ficar meio parada naquilo tudo. E foi muito bom isso, assim. Foi muito bom, porque eu estava ali fazendo alguns contatos, ajudando de longe e tal. Mas quando eu realmente entrei para o comitê de crise, nossa, aí começaram as transformações também para mim, né? E nós criamos um núcleo, né? Olha que interessante, eu acho que é bom a gente falar dessa questão dos núcleos, né, da entidade. Não sei se tu queres comentar. Claro, quero sim. Eu só queria voltar essa questão que tu falou, que só para fazer um comentário, se tu me permite. Na questão que tu falou da política, né, eu acho que nós fizemos a política, aquela política boa, aquela política empresarial.
Não é a política partidária, que é aquela que a gente não gosta, né? Nós Isso. fizemos a política empresarial, né? Bem lembrado. E o momento que a gente passa por uma catástrofe dessas, né, nós como agentes de produção, agentes de riqueza, porque nós é que produzimos os impostos, é nós que pagamos a conta, né? Então nós sentimos agentes, né, responsáveis por isso. E quando acontece esse tipo de coisa, né, até o René estava comentando, né, vendo o exemplo do René, né, o exemplo de grandes empresários da cidade, a gente vê assim que eles crescem nesse momento, porque é eles que vão fazer a boa política, o bom direcionamento das coisas, né? E aí a SIX cresceu nesse momento, né? A SIX, nesses momentos, ela aparece, cresce e ela se mostra realmente uma utilidade nesse sentido. E cada empresário vai ter uma história, né? Nós, por exemplo, lá nós temos hoje em torno de 120 funcionários, 14 deles perderam tudo, né? Então a gente, né, fica solidário aos funcionários, mas a gente fica solidário também à cidade. E onde é que a gente vai debater esses assuntos? A gente debate aqui, nessa casa, né? E aí nós vamos montando, né, comitês, nós vamos montando núcleos, e é onde surgiu, né, exatamente esse núcleo, né, de recuperação econômica. Eu acho que é um núcleo que ele vai durar por muito tempo, porque Canoas não vai conseguir se recuperar em curto e médio prazo. Nós vamos levar um longo tempo para se recuperar. E nós temos que ter planejamentos de longo tempo. Nós vamos ter que ter planos e executar isso. Então, daqui a gente faz os planejamentos, mas nós temos que ter gente que faça as ações, né? Não adianta fazer o planejamento e não ter ação. Então, a gente vê assim que vocês, né, nós, mulheres, homens, né, de empresários que se juntaram, né, independente de religião, de política, de qualquer coisa. Peraí, vamos trabalhar junto nesse momento. E eu acho isso muito bacana. E é nesse sentido que nós temos que seguir agora, né? Porque não acabou ainda a crise. A crise está começando, porque a primeira foi a catástrofe, agora veio a crise. E essa crise vai durar, né? Não estou querendo ser pessimista, mas nós temos que ter Nós Realista. não sabemos o que tem planejamento por vir ainda. É do realista. que vai vir, exatamente. Esse acho que é o maior. Vai ser a maior dificuldade, né? Falou ali em questão de política partidária, né? A gente sofreu, e eu acho que a enchente veio num pior momento político de Canoas, né? A cidade teve 4 alternâncias de governo, e em cada alternância uma substituição completa de todo o secretariado, então não teve continuidade de nada. Eles caíram de paraquedas, eu acho, né? Foi o pior. Foi pior, vamos dizer assim. Estavam fora do governo, daqui a pouco eles caíram dentro de uma crise. E então, assim, o próprio Jairo, que já era um prefeito com muita experiência e conhecimento profundo da cidade, também estava um pouco ainda deslocado, né? Recém estava estruturando de novo mais um secretariado. E então, assim, o que fica é como que o associativismo, né? O quanto vai ser importante o associativismo para fiscalizar e para participar dessas ações de longo prazo. Porque a gente tem que ter um planejamento que seja da cidade, né, de estado, e não de governo. A gente não pode correr o risco de... Vem uma eleição agora em outubro, a gente não pode correr um risco de assumir um novo grupo político e simplesmente não dê a importância, né, não dê continuidade às ações que o governo atual, por exemplo, está tomando, de aumento do DIC, né, de ampliação da continuidade do DIC, né, para Matias Velho, São Luís, próprio DIC da Niterói. Então, essas ações, quem vai fiscalizar isso? Né? O nosso legislativo? Não, né? Não tem condições. Não tem condições. Ele se mostra muito, assim, fraco, né? Não sei, não sei qual é a palavra exata aqui para qualificar, mas assim... Sem reação ao executivo. Desconexo seria a palavra, né? Sem explosão, sem reação. Mas mais uma vez, e aí vem o protagonismo dos empresários, do cidadão canoense também, porque é no momento... Eu sempre digo que a política ela é movida pela opinião pública, então é aí que a gente tem que também crescer enquanto
pagadores de impostos, né? E fazer esse papel exatamente que tu tá dizendo, de Sim. fiscalizar, de ajudar, de se colocar à disposição, quanto entidade, no caso, mas fiscalizar mais do que nunca, porque senão, como tu disse, outubro tem uma nova eleição, aí vem um novo prefeito com ideias novas, Não, e eu falo vai no pra sentido, gaveta e os eu falo no projetos. sentido de união mesmo, sabe? Não dá assim, pô, tá no meio da crise, uma semana depois, daí tinha uma oposição que eu entendo, é oposição, beleza, mas não pode ser Não é. oposição à cidade. Ah, cria um projeto um processo de impeachment, não sei o quê. Imagina fazer um impeachment no meio da tudo alagado. Imagina trocar o prefeito, afastar o prefeito no meio do... Então, assim, é isso, sabe? Eu acho que Canoas sofreu muito com esses afastamentos, né? E a gente não pode querer isso para a próxima gestão. A gente tem que ter uma gestão agora na próxima contínua, né? Que tenha continuidade, que tenha projetos para a cidade, que a gente tenha um debate aberto. Eu acho que é isso que a gente tem que desejar. Um debate aberto, tanto com as entidades, com o legislativo, com a sociedade civil, para que a gente tenha um plano para Canoas, né? Um plano de estado. Esquece a enchente, vamos falar da explosão tropical que deu aquele, né, falta de luz de 5, 6 dias, Olha a alagamento. crise que foi. Pô, olha a crise que foi. Ia ter um monte de ações da RGE, não sei o que, das podas. Cara, ninguém fala mais disso. Daqui um pouco vem um novo temporal. Vem o verão, Se vem a repete. época da seca, porque a gente sofre também com Então isso, a gente tá estiagem. sofrendo, A cidade não Canoas, tem- né, tá sofrendo. Essas ações, assim, elas não têm continuidade, elas esquecem, né? Agora, da própria enchente, surgiu planos de ação de comitê sinos, de tudo que foi lado, que não foi feito, que foi alertado, tinham informado o Eduardo Leite. Sabe? Agora vem um monte de teoria. E dá pra entender tanto esse teu sentimento, porque se tu veio pra Canoas pra fugir da burocracia, né? Da Sim. burocracia forte, né? Porque burocracia tem em todos os lugares. E aí, a tua dor maior, e eu percebo muito isso nas falas do Renan, é justamente isso, né? A tua dor maior ainda é a burocracia, e não é só de Canoas, é a burocracia de tudo. Né? Tu criou o comitê tal, lá o comitê Sinos, por exemplo, mas existe toda todos os passos a serem dados para chegar em tal processo. Nós, quando buscamos apoio, né, junto para os empresários, né, buscamos apoio junto aos parceiros, buscamos Sebrae, buscamos Unicinos, enfim, uma série de outros que a gente vai comentar, mas e a gente também trancava na tal burocracia. É um ambiente hostil, né, aos negócios, né? A Six faz esse papel de ter um bom ambiente para negócio. E eu queria até, né, parabenizar ali o Renan, porque dentro do comitê de crise da prefeitura, eu vi assim que o único projeto realmente que saiu lá de dentro foi o projeto do Renan, né? Até porque quando a gente estava, né, nessas reuniões de comitê de crise da prefeitura, se reunia então, né, todo o secretariado, se reunia o prefeito, né, e tava a única, vamos dizer assim, entidade, né, que estava lá dentro dessa reunião era a Six. E quando a gente ia falar, né, Renan, parece que todo mundo é um silêncio, né, dentro da sala, assim, porque realmente, né, a gente trazia coisas novas. E o Renan trouxe, né, até, não sei se tu vai comentar, Renan, na questão da Arcades, né, que foi vamos dizer assim, um projeto que ninguém conhecia. A prefeitura até agora, né, não está sabendo de todo esse projeto. Nós já conhecemos ele um pouco mais a fundo, é bem interessante. E acontece exatamente em cidades onde que acontece catástrofe, onde acontecem esses ambientes hostis, né, que acontecem em Canoas. E o Renan caiu de paraquedas aqui em Canoas, em ambientes hostis, mas eu acho que realmente, né, isso nos faz crescer, né, Renan, nos faz aprender, que dentro diz, né, e como a gente aprende nesses ambientes assim, né, horríveis de trabalhar, mas é ali que a gente se dá bem, né, a gente consegue Acho que ele merece passar a por chave cima. da cidade. Não, a Arcades não é uma empresa, para situar quem está escutando, a Arcades é uma empresa internacional, né, uma empresa super grande, presença mundial, e é uma empresa especialista em gestão de crise, tá? E projetos nessa área, projetos de engenharia, tá? Nessa área de controle de
de enchentes, né? Então, eles são responsáveis pelos maiores projetos de eventos climáticos assim, do mundo, né? Controle de cheias da Holanda, tema o plano diretor novo de Nova York, enfim, tem uma série é uma empresa referência nessa questão. E é uma sugestão que a gente trouxe para a prefeitura, justamente nessa ideia, né? De tentar auxiliar a cidade a ter um planejamento de médio e longo prazo, sabe? Para que não fique dependendo do grupo político que está no governo, né? Dessa alternância, e que a gente tenha um direcionamento de alguém externo, como se fosse, né, a Cris da área de projetos, né? E da consultoria, essa parte de sistemas da qualidade. Então, que a gente tenha um planejamento realmente de longo prazo, e que todos possam conhecer esse planejamento. Falaste também da comunicação e confiar nesse planejamento, entende? Então, essa é a nossa sugestão. A gente entende o momento, né? E espera que a prefeitura realmente compre essa ideia, né? Porém, como eu acho que a importância de olhar com olhos amplos para longo prazo. Eu acho que é isso que a cidade precisa, né? De projetos grandiosos que venham ser contínuos para, de alguma forma, resolver um problema a longo prazo. Nós hoje é dia 10 de julho e a gente ainda está apagando incêndio. Ainda está. Né? Tudo aconteceu no início de maio. Então, com muita chuva, isso tudo complica. Mas aí tu fica pensando assim, nós temos por algo histórico as enchentes e chuvaradas lá no mês de setembro. Então quer dizer que a gente vai o ano inteiro, que 2024 é esse. Então a gente tem que pensar nisso. Eu acho que... E eu pude participar da reunião dessa apresentação, um excelente projeto, talvez um dos melhores aí, até porque a gente também não teve, né, me corrija se eu estiver enganada, a gente não teve acesso, quanto entidade, né, lá representante, não teve acesso a outros projetos tão grandiosos e maravilhosos, talvez. E não é porque a Six levou, né, não é porque o Renan levou, não, é um projeto que tem tudo para dar certo, uma vez que bem aplicado, né, com uma empresa muito bem... de renome e tal, então eu acho que o quanto e é falar sobre isso, é falar como um todo, não visando só até outubro, até eleições, até o 2024, e sim pensando a médio e longo prazo. E aí, né? eu venho de novo com a questão da visão do empresário, né? O empresário, ele já tem que ter, e nós estamos trabalhando isso junto com as empresas agora, que é assim, cadê o teu plano de contingência, né? Em casos extremos, ou às vezes nem extremos. Uma greve, o que tua empresa faz em relação a uma greve? Um problema no transporte municipal, o que a tua empresa faz em relação a isso? E um plano de continuidade. E tudo isso, o empresário tem que ter essa visão sistêmica, essa coisa, né? Eu falo muito nas empresas quando eu dou consultoria, que é o olhar de cima para baixo, né? Tu ficar de pé e olhar o todo e enxergar onde que uma ação aqui vai interferir numa outra ação lá na frente ou às vezes até do lado. Então, a importância da visão do empresário dentro desses assuntos, né? Então, isso é muito importante, né? O planejamento a médio, longo prazo, né? Eu acho que todo empresário, né, que ele queira se dar bem tanto nos seus negócios, né, como nas suas atividades, né, extra, ele tem que fazer um planejamento de médio e longo prazo. A gente chama isso às vezes de orçamento, Vamos fazer um orçamento de caixa na nossa empresa. Fazer o nosso budget. O que é um orçamento de caixa? O que é um fluxo de caixa? O que é, né? Nada mais é do que espalhar, né, dentro de um período, né, de tempo, o que tu vai fazer ali, encaixes, desencaixes, né? E como não fazer isso para fazer projetos, né? Nós temos que pensar lá na frente, olhar o futuro e botar dentro daquela grade ali os nossos projetos. E cada vez mais os pontos críticos, né? Exatamente. E aí que entrou o núcleo de retomada empresarial na Six. Exato, né? exato. E ali onde a gente começou a olhar, nossa, a gente precisa, né? O comitê de crise da Six já foi trazendo várias ações, então ali dentro vários vice-presidentes e diretores e às vezes até mesmo associados convidados começaram a agir e trabalhar juntos, né, em diversas ações. Chegou num momento que a gente viu que a gente estava com 3 ações, a gente estava quase que pulverizando já a tomada de decisão para algumas ações.
E nós estávamos com 3 ações. Eu correndo para um lado com o Sebrae, acho que a Janaína, acho que com o Unicinos, ou eu também com o Unicinos. Olha só, eu me envolvi em vários desses projetos. E a Patrícia mesmo voltada para as MEIs, porque a Patrícia é a nossa vice-presidente de MEIs pequenas e micro. E a própria Patrícia olhando, então, para o lado dessas empresas. E aí foi onde a gente sentou e pensou, bom, peraí, vamos ter que olhar, vamos nos unir aqui, porque a gente tá se passando, né? A gente tá meio que se atravessando. Nos sentamos e aí, então, se criou esse núcleo de retomada empresarial, porque a nossa entidade, ela já é, né? Como todos sabemos, ela já é muito forte na questão dos núcleos, né? A entidade hoje, ela tem 6 núcleos empresariais. Então, o núcleo de retomada empresarial veio para ter esse olhar, e a ideia desse núcleo, Dalto, tu falaste, né, que é um núcleo que tem que durar muito, a ideia desse núcleo é que ele seja realmente temporário, porque aí depois essa continuidade vai ser distribuída entre os núcleos da entidade, né, e a gente ainda pensa em criar aí um outro núcleo específico, né, então o assunto tá grande. Janaína, se está nos vendo, nos ouvindo aí, Janaína, que é a nossa vice-presidente de núcleo, sabe que tem muito trabalho pela frente. Então, a importância desse núcleo de retomada empresarial foi justamente isso. Primeira coisa que se fez, e foi através de uma outra vice-presidente, de uma outra vice-presidência, que é a Viviane Carvalho, vice-presidente de marketing e comunicação, comunicação, que em 2, 3 dias, logo que tudo aconteceu, que se formou esse comitê de crise, se fez uma pesquisa junto aos associados, né? E não só os associados, a gente começou com os associados e esse link que nós enviamos de pesquisa, que o time, que a diretoria de comunicação e marketing enviou, se espalhou por Canoas. Então, nós recebemos vários retornos de associados e não associados. Nós queríamos saber quem foi atingido direta ou indiretamente. Nós tínhamos respostas ali de pessoas que não sabiam ainda o que estava acontecendo com a sua empresa ou com a sua casa. Teve gente que colocou, tinha uma questão, né? Qual a atual situação? Aí a pessoa colocou, ainda não sei. Imagina, nós estávamos muito no começo. Né? Isso. Então, eu até digo que esse questionário que a gente fez inicial, ele é muito vivo, porque a gente continua. Cada necessidade que surge, cada possibilidade que surge, nem tudo a gente consegue concluir, mas cada possibilidade que surge, a gente vai nesse time de empresas que nos responderam e questionamos. Tá precisando disso? Surgiu uma oportunidade tal. Tá precisando? Não tá precisando, pegar um né? gancho aqui. Esse é o ponto da importância da Arcades, né? Que eu vejo. Quem tá sofrendo pela primeira vez tem essa dúvida. Ainda não sei qual o efeito. A gente não sabe... Na verdade, ninguém sabe ao certo o efeito no seu negócio. Eu não tive nenhum empreendimento em construção, enfim, terrenos meu, alagado diretamente. Mas eu não sei o impacto do meu negócio ainda. Eu vou ter um impacto. Seja pelo aumento do preço de venda, aumento de insumo, enfim, algum impacto vai ter no negócio. Vai gerar. Seja pelo êxodo, né, dessas pessoas, de repente vai baixar a demanda, eu não sei. Vai ter um efeito, eu não sei qual. Agora, quem é especialista em crise, que já viveu outros cenários parecidos, né, em outros países, já acompanhou essas reconstruções, essas retomadas, vai poder orientar melhor, porque vai entender o modus operandi, vai já poder prever o que vai acontecer e orientar a melhor forma de conduzir, né? Esse eu acho que é o principal. A gente não é dono da razão, acho que ninguém é dono da razão, independente se tá no governo ou não. Isso. A gente tem que buscar ajuda, né? Tem que buscar união. Tu falou em impactados, né? Eu acredito, assim, que aconteceu 2 tipos. Ou tu foi atingido ou tu vai ser impactado, né? Então, nesses 2 modos aí. Isso aí. Quem foi atingido, né? Talvez a gente, né, tenha aí um êxodo um pouco maior, né? Do que quem foi impactado. Agora, todos nós fomos impactados, né? E a gente foi impactado de várias formas, né? Principalmente na questão da mão de obra. Nós já estávamos sofrendo aqui na cidade com falta de mão de obra. A gente já vinha, assim, uma certa dificuldade em contratação de profissionais, né? E agora com esses locais que foram atingidos, onde que tinha muitas pessoas né, que prestavam serviços, essas pessoas hoje não têm mais essas condições. Então nós estamos sendo impactados por isso.
Então, eu acho que todas as nossas empresas, né, nós temos que olhar para esse momento, para as pessoas que foram atingidas, porque elas sendo atingidas, nós somos impactados. Eu queria voltar ali Cris, na questão da comunicação. Dá para fazer um elogio aqui? Claro, A deve. nossa comunicação da SIX é a Viviane, né? Viviane Carvalho. Carvalho, né? A gente notou assim que, né, depois que entrou a Viviane, a SIX fez uma comunicação tão direta, né? Assertiva. Ela já nos colocou lá nas rádios, né? Começou a divulgar a SIX. A SIX ficou tão conhecida fora da nossa aldeia, que foi para outros pagos, que nem diz os gaúchos, foi para outros estados, né? Tanto é que nós recebemos muitas doações, Patrícia, porque a comunicação foi importante, né? A gente recebeu doações de Mato Grosso, Defesa Civil de outros países, de outros estados, chegou empresários aqui de São Paulo, do Rio, de Maranhão, tinha uma menina que a gente pegou aqui, veio do Maranhão, Paraná, Santa Catarina, deixa eu ver, não posso perder nenhum estado. O próprio núcleo do jovem trouxe um grupo de empresários de todo o país. Isso é comunicação, isso é a comunicação assertiva, através da comunicação. que nem você disse, assertiva da SIX. Sim. Então, eu queria fazer dar uns parabéns, um elogio. Viviane Carvalho. Viviane Carvalho e time. Isso aí, estão de parabéns. Eu acho que a SIX como um todo está de parabéns. Exatamente. Porque as próprias reuniões do comitê eram 3 vezes por semana, não é? 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta estávamos aqui. E aí, fora terça e quinta, que estava trabalhando em outra ação junto com a SIX, né? Fora sábado e domingo também, né? Direto, assim. Direto. Eu acho que também é o nosso papel quanto cidadão, quanto empresário, né? Defender e acreditar nos valores, nas nossas ideias. Afinal de contas, como a Renan vem falando muito, é trabalhar como um todo, não é pensando na minha empresa, não é no individual. Então, quando a gente fala em pensando num todo, a cidade em si, é aqui que a gente tem que estar. Que bom, que privilégio nosso poder estar aqui numa entidade tão forte na cidade e poder representar e trabalhar pela nossa empresa, mas também como um todo, como um grupo de pessoas, né? Que somos, na verdade. Acho que essa a ideia. E por isso que o NRE, claro que ele tá se findando, né, Cris? Sim, pra tristeza do Daltro, né? Mas a gente vai... Mas fica tranquilo, certo, já tem data eu não tinha essa informação. Tu viu? A comunicação falhou aqui. Não, foi uma coisa muito recente, assim. Mas ele nasceu com a ideia de vai nascer, tem um nascimento, tem o crescimento. E vai se encerrar, porque ele era um grupo temporário, um núcleo temporário. Tempo determinado. Sabe, e até porque ele foi formado, ele é um núcleo com a coordenação dele, são 3 vice-presidentes. Que nós já temos as nossas ações e temos as nossas empresas, né? E o time de nucleados, na sua grande maioria, eram os coordenadores de núcleo. Então, na verdade, esse núcleo... era quando a gente se reunia, a gente venham as informações necessárias. Então, surge uma oportunidade no Sebrae, surgiu uma oportunidade de a gente participar de uma ação junto à Unicinos, surgiu a oportunidade da gente obter linhas de crédito, e por aí vai, e a gente vai, então, direcionando isso. Quem precisa, chama o associado. Se ele tem condições de participar, então, do Sebrae. Tem condições, então tá aqui o link. Reuniões com o Sebrae dando essa prioridade aqui pro time da SIX também. Que mais, Patrícia? E as nossas próprias reuniões aqui, dentro de uma das reuniões, surgiu a oportunidade de nós conseguirmos reduzir o valor da parcela para os associados, aqueles associados que tinham interesse na redução da parcela por um período. Nós também conseguimos, através do núcleo de retomada empresarial, junto com a nossa presidente Shirley, que estava sempre junto, né? Tanto junto ao comitê, quanto junto ao núcleo de retomada empresarial, sem deixar de lado o seu negócio, né? Então, realmente com uma visão sistêmica, né? E o que mais que esse núcleo fez? Muita coisa. O núcleo, eu acho que o papel principal desse núcleo foi fortalecer as parcerias, né? Mais uma vez a gente volta lá o que estava falando sobre o setor público, assim, que tem coisas que esbarram. No privado também é assim. Então, assim, as ideias não faltam. Imagina, 3 mulheres com a cabeça a milhão, ideias não faltavam. Mas, assim, até colocar em prática
fechar as parcerias. Não é, infelizmente, não é da noite pro dia, tem um processo. E outra coisa, eu digo assim, e aí puxando o gancho um pouquinho pro nosso lado como um todo, tá? Falando de Six mesmo, o que nós fizemos em tempo recorde, porque em tempo recorde a gente fazia coisas que daqui a pouco levariam 60, 90 dias, em 10 dias já estava pronto, assim. Né? E, por exemplo, essa questão das parcerias. A gente conseguiu parcerias com os nossas cooperativas, Sicredi e Cicobi, por exemplo, que são parceiros da casa, mas com linhas de crédito diferenciada para o associado também. Então, eles têm as linhas de crédito abertas para todo o público, mas a gente conseguir trazer isso com um diferencial, com juros diferenciados, com linha de crédito diferenciado para o associado, eu considero um baita êxito aí, porque é isso. O empreendedor, quando eu entrei aqui, eu ouvi a seguinte frase, Patrícia, quando eu fui convidada para participar da Six, é a casa do empreendedor, é onde tu tem que estar. E agora eu entendo isso. A gente escuta, mas talvez tu não compreende na essência. Agora eu entendo. É a casa do empreendedor. É aqui que a gente... Se já tá ruim ali fora, meu amigo, aqui dentro... se tá ruim pra ti aí fora... Aliás, se tá ruim aqui dentro, como eu falo, porque muitos pensaram em sair, aí foi onde veio a ideia de, pra não perdermos, né? A gente sabe que muita gente foi impactado muito. E a gente fala em milhões, a gente fala em tudo. Tudo quando é tudo mesmo. É toda a casa, toda a empresa. Então, para não perdermos esse associado, então se deu aí a ideia de daqui a pouco dar uma flexibilizada nas mensalidades por um período. Para isso, para que, como eu disse para vários, se aqui dentro não tá... Se tu acha que tá difícil, imagina ali fora sem estar aqui dentro, na casa do empreendedor. Então fica, te mantém, que as coisas vão andar aí. Tudo é uma questão de tempo, estamos trabalhando para isso, né? E eu acho que é o que veio a nos e isso tudo contribuir. Nos rendeu uma apresentação em Bento, né? No Congresso da Federação. Então, Canoas foi apresentada em Bento, né? Aquela foto aérea chocante, né? Onde 2/3 de Canoas ali alagado. E nós apresentamos, então, o nosso núcleo, né? O nosso NRE, que foi criado, o título numa noite, no meio de uma semana, assim. Vai ser NRE, Núcleo de Retomada Empresarial, né? E aí nós apresentamos todas as ações realizadas por esse núcleo, né, e que ainda estão sendo realizadas. E outra questão bem importante desse núcleo que se uniu. Então, ele se uniu ao núcleo jovem que trouxe lá os empresários de outros estados para ajudarem na limpeza das casas, na limpeza das empresas, agora nesse segundo momento. Foram embora ontem de novo, devem retornar. E também esse núcleo conseguiu reunir e chamar o time do núcleo de gestão. Na verdade, até foi uma oferta do núcleo de gestão em dizer o seguinte: nós queremos formar um time de consultores para darmos apoio aos empresários. Então, também sem custo, né? Então, o associado Six, aquele empresário associado Six que tem alguma necessidade, ele vem pro núcleo Ele chama esse núcleo de retomada empresarial através do núcleo de gestão e também da diretoria de MEIs, micro e pequenas. Ele se inscreve, ele participa, então, de reuniões, ele é convidado a um bate-papo, de alguns encontros, para poder, então, se estabelecer um plano de ação, um plano de contingência, sei lá, para que ele, então, consiga retomar. Isso é super importante, né? Porque, nesse momento, o empresário... pequeno, médio, né? O grande ele já tem mais, vamos dizer assim, alguns recursos, né? Até externos, né? Mas o pequeno e o médio, ele precisa exatamente disso, né? Um acolhimento, né? Esse acolhimento, Renan, exatamente. Sim. E saber de onde que ele pode dar a volta por cima, porque ele tá abatido nesse momento, né? E no momento que tu coloca, né? Para ele essas consultorias, né? Eu gosto de falar de gestão, né? A consultoria nada mais é do que tu mostrar a boa gestão do negócio dele e até mesmo os recursos, né? Eu acho que eu e o Renan tivemos naquele apresentação do BNDES, né? Sim. A gente foi lá ver como é que o pessoal poderia disponibilizar, porque o pessoal precisa de dinheiro nesse momento, né? É grana mesmo, precisa de dinheiro para poder, né? Às vezes até pagar o boleto que tu não pagou demais. Nós vamos lá buscar dinheiro aonde? Então a gente foi, né? Fomos lá junto com a presidente Shirley, ver como é que estaria disponível esses recursos, né? Eu vi que o Renan lá fez bastante perguntas e tal, né?
eu já fui meio radical lá, né? Eu achei que esse dinheiro tinha que vir sem juros, sem nada, né? Empréstimos assim, Fundo perdido. a fundo perdido e tudo mais. Que é a nossa Mas esperança, né? é o que a gente foi buscar. E essas informações que a gente foi buscar, exatamente para passar para o nosso associado. Nosso associado talvez não tenha, né, essa disponibilidade, não tenha talvez esse conhecimento, essa comunicação, né? E então nós fomos lá buscar e comunicar para ele. Eu acho isso muito importante. Sim. A gente ter essas informações, dar essa consultoria e mostrar para o associado, ó, nós da SIX, nós tem esses caminhos aqui, a gente apontar os caminhos. E nessas horas, né, Dalton, complementando aqui, é o que a gente vê realmente a discrepância, né, a distância que o poder público tá da realidade, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê pelo nível do BNDES, para vocês terem ideia, desembarcou um diretor do Rio de Janeiro, explicando tabelinha, como se estivesse explicando pro banco, assim, uma situação totalmente desconectado, né, da realidade das pessoas ali que perderam tudo, que estavam sem capacidade de investimento. Então, burocratizar nesse momento, que é o que o governo federal está fazendo, né? Levantou-se suspeita sobre se o direcionamento não estava correto, que pessoas na cidade não diretamente atingidas poderiam se beneficiar do benefício. Pô, uma linha no edital ajustaria isso. Não trancar. Eles suspenderam o benefício, prejudicaram ainda mais aquelas pessoas, porque agora tiraram até a esperança delas, né? Exato. Então, é isso que eu falo quando eu falo de união, né, do poder público, desse diálogo. É a gente poder elevar o nível, é poder ter esse acolhimento dos empresários. E é isso que esses empresários, que nem eu dei o exemplo de concorrentes, enfim, pessoas nos procuram para tentar ajudar a resolver uma situação pontual. Por que eles nos procuram? Porque é a última esperança deles. Uhum. Eles não encontraram acolhimento, seja no fiscal, seja no balcão ali, não pode, mas como é que eu resolvo isso? E eles se limitam, Claro. né, então eles buscam esse acolhimento para enxergar, seja em exemplos, seja em alternativas, como solucionar, porque aquilo ali é a vida dele, né? A vida do negócio exemplo dele. que eu dou ali, né, voltando a essa reunião, então nós fomos entre 7 empresários, lá 7 membros da SIX, vice-presidentes e a presidente. E aí chegou, né, a impressão que deu lá é que os caras pegaram a mala de dinheiro e disseram, vamos lá vender dinheiro para esses gaúchos aí. Essa foi a impressão que deu, né? Mas eu acho que o André foi muito feliz, né, em dizer, né, nós não queremos matar o mensageiro, o cara que trouxe as malas, né? Mas isso para nós não serve. Nós precisamos de recursos, vamos dizer assim, que nem tu diz, A fundo perdido. E né? ainda é a nossa retorno esperança. dos nossos impostos, né, Patrícia? Exato. Nós queremos algo mais efetivo. Foi aí que eles sentiram, né, Renato? Não, e insuficientes, né? Sentiram que era insuficiente. 15 Eu acho bi. que eles meio que correram, porque eles vieram aqui com a mala para vender dinheiro para nós. Hein? E uma E Essa olha- é a situação. Que é triste E a realidade, nossa né? representatividade... Opa, tô batendo aí. A nossa representatividade era exatamente isso. Nós estávamos lá para dizer isso. Não, isso aqui para empresário não serve. E olha a importância de mais uma vice-presidência que foi criada esse ano, né? Que é o vice-presidente de relacionamento, né? O Exato. vice-presidente de relações institucionais, que é o né? André. Que é o André Guindani. Então, Então, ele você- sempre traz essa visão, né? Essa E discussão. ele foi muito feliz, assim, em falar, né, que nós recebemos, né, com educação, né, mas mostramos para Não eles é que isso. não era isso Não que nós é queríamos. isso. E não é, ainda não é, Não né? é, e não é, Patrícia. Mas eu digo assim, são assuntos que nós vamos entrando e que vai doendo. Dói em mim, dói em vocês, dói em todo o povo gaúcho, porque ainda é uma necessidade enorme. Por mais que a gente traz aqui o podcast para falar de coisas boas, porque tem coisas boas, como o próprio associativismo vem mostrando a importância cada vez mais, que é o que estávamos falando, dói quando a gente começa a falar sobre essas situações, porque a gente vê o quanto ainda estamos fragilados, necessitados, né? E se a gente entra nesse assunto, a gente vai a manhã toda, infelizmente não temos tempo para isso. Eu adoraria. Eu queria que vocês rapidamente me deixassem, assim, ó, na opinião de vocês como um todo, assim, o que ou uma sugestão, o que vocês acham na visão de cada, agora como empresário, sabe? O que ainda falta, assim, para que talvez isso agora, nesse momento, agora, no dia 10 de julho, tirando o recurso público, o que da nossa cidade, o que falta, assim, pra gente encerrar esse podcast, sabe? Eu acho que é tão importante deixar claro que estamos aqui, estamos à disposição, e é isso mesmo, mas queremos muito que surja efeito
nisso. Eu acho que o planejamento a longo prazo, eu acho que já define tudo aí para nossa cidade, né? Enquanto a... Sim. Não podemos mais prevenir que não vai ocorrer. Agora, Isso. né? Planejamento, projetos de curto, médio e longo prazo. Não estou puxando a brasa para o meu assado, né? Na vice-presidência de projetos e convênios. Convênios, importante também, né? Mas o que eu diria assim, a SIX, o associativismo, né? Isso é expertise. Então, resiliência, né? Só que o principal, o que para mim precisa nesse momento, como empresária, como siquiana, né? Como canoense, né? Eu sou canoense desde que eu nasci, sou apaixonada pela minha terra. E o que para mim precisa muito é agilidade. Então, surgem as oportunidades, mas ainda tem muita morosidade. E não é só no campo público, também no campo privado. Então, às vezes, vem algumas oportunidades externas e a gente tá com dor. Então, a gente quer logo pegar esse curativo, né? Só que não, mas para pegar esse curativo, tu precisa fazer isso, eu preciso me reunir com aquele, eu preciso verificar esse, tu precisa preencher aqui, tu precisa... Burocracia, desburocratizar, né? Então, ser assim, ágil, rápido. Agilidade. É isso que o povo gaúcho precisa. Desburocratização, né? Bom, eu acho assim, ó, a gente poderia ficar horas aqui, fazer um novo podcast só com as questões aqui de ideias? De projetos estruturais que a cidade precisa, né? De planejamento urbano, de plano diretor, de pensar fora da caixa aqui, em vez de sair asfaltando tudo, né? Enfim, poderia ficar... Mas eu acho assim, a tua pergunta, o que a gente precisa imediatamente agora é da proteção da cidade, tá? Eu deixaria como mensagem os DICs. A gente precisa, independente de ter dinheiro ou não ter, se vai estourar o caixa, se o Ministério Público vai trancar ou não, a gente tem que proteger a cidade. Então, e eu acho que é o que a prefeitura está focada, tá? Ampliação dos DICs na Niterói, elevação dos DICs já existentes, né? Ampliação do LIC da São Luís e da Matias. Acho que Acho que Mato Grande também vai ter DIC? Mato Grande e São Luís, isso. Tudo que então, puder. Assim, os DICs, a proteção da cidade, é essencial. Transmitir essa segurança através da proteção da cidade, que as pessoas podem voltar para suas casas, podem recuperar suas casas, podem recuperar os seus negócios. Sem correr o risco de vir novamente. Essa segurança é o emergencial. Depois vai sair uma série de outras ações, de discussões, que daí também eu espero que a gente tenha união, né, um franco debate e que pense fora da caixa, que traga soluções de fora, que eleve o nível da discussão. Canoas merece, né? Merece. Acredito que dentro dessa linha, a confiança, né? Todo empresário, né, na hora de investir, ele precisa ter um ambiente agradável, um ambiente de confiança, né? E como é que a gente traz confiança agora para nós investir em Canoas? Eu acho que é o nosso papel agora, trazer a confiança, transmitir confiança, comunicar confiança, né? E dentro dessa confiança faz parte o DIC, né? Quem é que vai investir, por exemplo, num bairro que foi atingido, se não tiver a confiança que não vai ser mais alagado? Então, eu acho que esse é o momento, né? Quando eu entrei aqui, vocês falaram muito na comunicação, né? E eu acho que isso grudou em mim e eu vou sair daqui com essa palavra. Comunicar uma confiança. Precisamos que nosso empresário, nossos empreendedores, investidores, né? Tem tantos olhando para o Rio Grande do Sul, né? Como é que nós vamos dar confiança para eles? Eu acho que nós temos que buscar isso agora, né? E realmente, né? O que o Renan falou, né? Cercar a cidade de todos os modos aí que, né, traga essa confiança. Então Patrícia, estamos na torcida, agilidade, né? Proteção, confiança, o que mais? Olha aí, ó, são tantas as palavras que definem esse momento, mas assim, eu acho que se tudo isso juntar com desburocratizar, as coisas andam, né? Porque vontade de muitos eu sei que não falta e eu acho que é a união do poder público cada vez mais com o privado e entender essas necessidades para médio e longo prazo. É isso. Né? Porque não dá pra gente ficar a vida toda apagando incêndio, né? A gente já, como eu falei, estamos em julho ainda apagando incêndio, não. Tem que pensar aí com a cabeça fora da caixa.
Mas é isso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de trazê-los aqui no nosso podcast. É um momento muito especial, porque são episódios inéditos e como a gente grande chamou, assim, diferenciados para uma época de retomada, que é isso que nós estamos vivendo. Espero que vocês tenham gostado desse momento, espero que tenham ficado bem recebidos, enfim, e sempre se sintam à vontade aí para nos procurar, quanto GT de trabalho, que nosso podcast vai continuar aqui do Alto do Meu Salto, trazendo debates bem relevantes em torno disso, porque afinal de contas nossa vida da noite para o dia mudou e aí hoje é o nosso foco aí retomar e mais do que nunca contando com o apoio de todos vocês. Agradeço a oportunidade, espero que vocês venham outras vezes aí conosco. Eu que agradeço, né? Estar aqui com vocês, Também. do alto do meu salto, foi um prazer. Tomando um chimarrão, Mesmo olha sem aí, ó. salto, né? Mesmo sem A gente salto, agradece. faz parte. É isso Muito aí. obrigada. Mesmo sem salto. Não, tá, eu estou com salto. Eu também. Mas realmente, muito obrigada por tudo aí. E para ti que está nos assistindo, eu peço que comente, curte, compartilhe e deixe suas sugestões aí para nós de conteúdos para que a gente possa abordar. Até a próxima.